todos, muito boa noite. Professor André aqui na área, trazendo o tema aqui para vocês da análise combinatória, que é a combinação. Então, gente, é um tema que bastante recorrente. Vocês sabem mais do que eu no nosso querido e maravilhoso Enem. Inclusive, trouxe para vocês algumas questões do Enem. Como é que o Enem gosta de cobrar esse tipo de questão. Beleza? Então, aqui é um ramo lindo da matemática sobre a parte de análise combinatória. Então, gente, primeiro vamos ao seguinte. Quando a gente vai falar assim da análise combinatória, quando a gente vai falar de combinação, meu amigo Gabriel, meu amigo André, vamos aqui falar sobre... temos que falar de fatorial. Aí, olha, professor, esse ponto de exclamação, para mim que eu vi era só em português. Não, essa parte aqui de fatorial, na matemática, ele tem um significado, que é usado lá na permutação, ele é usado na combinação, que eu vou falar com vocês agora aqui, e arranjo. E o Enem, o lindo e maravilhoso Enem, ele quer que tu saiba a diferença de um arranjo para uma combinação. Beleza? Nós temos aqui, ó, sendo n um número natural não nulo, temos que, o que é o n fatorial? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Tu vai fatorando, né? Até chegar no 1. Isso que é fatorial. Nós temos aqui outras definições. O que é? O 0 fatorial é 1 e o 1 fatorial também é 1. Beleza? Agora, por exemplo, bora ver aqui a letra A. Por quê? Professor, mas por que você está falando aqui da parte de fatorial? Porque senão você não vai conseguir resolver as questões de combinação, as questões de arranjo, as questões de permutação. Beleza? Então, vamos lá. O que é o 7 fatorial? Me diga aí, Gabriel, você que já fez aí, o que é 7 fatorial? Pessoal aí de Dom Inocêncio, Santa Luz. O que é o 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, aí 3, 2 e 1. Quando tu tira o fatorial, que é esse símbolo de exclamação, tu vai multiplicando até chegar no 1. Bora lá, ó. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 20 vezes 6. Beleza? Aí nós temos o que mais? 42 vezes 20. 42 vezes 20. Que dá 840 vezes 6. Que dá 5.040. Esse é o valor do 7 fatorial. Bora aqui para a letra B. Nós temos agora 5 fatorial. O que é que nós vamos fazer? Muito bem, André. Vamos agora aqui para a letra B. É 5, aí 4, 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Aí fica 5 fatorial. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60.
vezes 2 dá 120. Beleza? Agora, bora lá. Letra C. O que é o 8 fatorial? O que é o 8 fatorial? Vamos desenvolver 8, 7, 6, vamos até chegar onde? No 1. Isso quer desenvolver o 8 fatorial. Agora, Gabriel, quanto é que dá agora? 8 fatorial. Vamos multiplicando, né? Decompondo até chegar no 1. Quanto é que dá o resultado desse 8 fatorial? Vocês que multiplicando aí, deu quanto? Dá 40.000, né? 40.320 é o valor do 8 fatorial. Beleza? Bom, bora lá. Agora, eu vou falar para vocês de combinação simples. Porque nós temos combinação simples, combinação com repetição. Mandar um abraço pro pessoal aqui de São Pedro. São Pedro do Piauí. Aí nós temos também a parte de arranjo. Aí nós temos uns probleminhas, umas questões clássicas envolvendo esse tipo de conteúdo. Beleza? Gente, bora lá. Combinação. Dado um conjunto de N elementos, chama combinação simples dos N elementos tomados P a P. Qualquer agrupamento não ordenado, que é o subconjunto, de P escolhido entre os N possíveis. Olha aí, Gabriel, muito bem. Gente, quando a gente está falando de combinação, tu tem que lembrar de dois detalhes, né? De um detalhe muito importante, que é a questão da ordem. A ordem na combinação, ela não é importante. Professor, qual é a forma da combinação? Qual é a forma da combinação simples? É N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Beleza? Agora, eu já vi questões, nós vamos fazer aqui questões que foram do Enem, que nós vamos só aplicar a fórmula. Só que o aluno pensou, mas é só isso nessa questão? É, mas ela se torna difícil se você não souber se está falando de arranjo ou de combinação. Por isso que ela se torna difícil. E os alunos, às vezes, não conseguem visualizar como é que eu sei se a ordem é importante ou não. Sempre eu vou ficar fazendo essa perguntinha para vocês. Está falando de quê? Quando eu for falar de arranjo, aí eu vou misturando as questões. Ah, será que isso aqui é arranjo? Será que isso aqui é combinação? Beleza? Olha aí. Ponto. Uma observação muito importante, que é a ordem. A ordem dos elementos, ela não é importante. Beleza? Olha aí. Qualquer problema que envolva combinação é mais fácil ser resolvida pela fórmula. Então, se tem um problema, ele envolve combinação, é mais fácil resolver pela fórmula. Olha aqui. Primeira questão. Uma questão assim bem simples, né? Simples e elementar, envolvendo essa parte de combinação. E outro problema, quando a gente fala assim da parte de análise combinatória, é porque assim, se ele mudar um detalhe na pergunta da questão, já muda todo o contexto. Já muda a resposta, já muda o detalhe da resolução. Por exemplo,
Em uma classe de 30 alunos, 20 são garotas e 10 são garotos. Eles devem fazer um trabalho em equipes de 4 pessoas. Bora calcular o total de equipes que podem ser formadas. Letra A. Se não houver restrições quanto ao sexo. E a outra é com 2 garotas e 2 garotos. Então, gente, toda vez que tu tiver um problema de análise combinatória, você sempre vai se perguntar. Primeira coisa, pais, será que nessa questão a ordem é importante? Sueli Aguiar, um abraço, boa noite aí. Primeira pergunta é essa. Então, assim, ó, a ordem não é importante, né? Porque, assim, ó, tem 30 pessoas e ele quer formar o quê? Uma equipe com 4 pessoas. Gente, vamos supor, nessa equipe, vamos chamar aqui uma equipe A. Vamos supor que eu chame primeiro o Gabriel, depois a Érica, depois o Andrei e, por último, o João. Formei aquela equipe lá. Vou chamar aqui de equipe A. Agora, vou formar agora outra equipe, que vai ser quem? O Andrei, o Gabriel, o João e a Érica. Gente, eu mudei a ordem, né? Primeiro eu chamei o Andrei, lá eu chamei primeiro o Gabriel, mas no final a minha equipe continuou sendo a mesma. Então, se eu mudar a ordem desses elementos, a equipe vai ser a mesma. Então, eu estou falando de combinação. Beleza? Agora, professor, na letra B, eu quero com 2 garotas e 2 garotos. Quero formar uma equipe com 2 garotas e 2 garotos. Olha, se eu mudar a ordem vai ser diferente. Não, tá falando de combinação também, né? Só que eu tô restringindo. Eu quero que tenha 2 garotas e 2 garotos. Que também nós temos uma forma clássica de a gente resolver esse tipo de questão. Beleza? Vamos embora aqui para a letra A. Como é que a gente faz essa questãozinha aí? Letra A, ó. Se não houver restrições quanto ao sexo, são 30 pessoas, eu vou formar uma equipe com 4 pessoas. Olha aí. Tá aí, né? 30 pessoas. Eu vou formar um grupo de 4 pessoas. A fórmula é o quê? É N fatorial. Maria do Rosário. Sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Quem que é o N? Observa aqui, ó. Quem é o Nzinho? Para quem está perdido. O Nzinho é o 30 e o P é o 4. Então, continuando aí, né, Gabriel? Fica 30 fatorial sobre 26 fatorial vezes 4 fatorial. Agora, tem um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente está falando de fatorial, que foi o que eu falei lá no comecinho, observe, eu tenho aqui esse 30, eu vou desenvolver o 30 até o maior que tiver aqui no denominador. Quem é que eu vou poder cancelar aí, ó? Esse 26, ele vai embora com esse 26 fatorial. Esse 4 fatorial, quando tu desenvolve, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí fica como? Vamos simplificar aí por 3, né? Aí fica. E por 4 também. E depois por 2. Aí como é que ficou aí? 5 vezes 29
vezes 7 vezes 27. Olha aí, nós temos 27.000, dá para a gente formar 27.405 quê? Equipes com 4 pessoas. Agora, já na letra B, né, Gabriel? Vamos ver se vai aumentar a quantidade ou se vai diminuir a quantidade de equipes. Beleza? Então, partindo aqui para letra B. Com 2 garotas, né? E 2 garotos. Outro detalhe importante, para quem não lembra ou quem nunca viu, é esse I na matemática. Quem é que lembra o que é que significa essa letra E na matemática? Me diga o pessoal de... O que é que significa esse E? Gabriel... Joanilda Santos. É de multiplicar. Na verdade é multiplicar, né? Olha aí o anexo. Patrício Franco Uruçuí. E o O é o quê? Soma. Soma para tu não esquecer. Beleza? Pessoal, eu tenho que saber isso aí, mas é claro, meu filho. Nós vamos ver esse mês aqui também a parte de probabilidade, que é outro tópico da análise combinatória, que o aluno tem que estar ligado nessas leituras aqui, né? O I é de multiplicar e o OU é de soma. E eu vou mostrar umas questões do Enem para vocês. Tá brincando, professor, que esse negócio aqui é do Enem. Nós vamos só aplicar a fórmula, vamos só jogar na fórmula que eu já mostrei para vocês lá no começozinho aí. Bora aqui para a letra B agora. Aí temos aqui, ó, 2 garotas e 2 garotos. Olha aqui o detalhe. Gente, observa aqui, ó. Nós temos 20 garotas e nós vamos escolher 2. Nós temos 10 garotos e nós vamos também escolher 2. O segredo tá bem aqui, ó. Esse I na matemática quer dizer o quê? Multiplicação. Agora, eu vou fazer o quê? Só jogar na fórmula. Como até vocês falaram aqui. Aí fica 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial vezes 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Continuando. O que é que a gente vai fazer aqui, né, Gabriel? Nós vamos desenvolver do maior lá de cima até o maior daqui de baixo. Desenvolvendo, o que é que fica? 20 vezes 19 vezes 18. Esse 18 fatorial vai embora com esse aqui. Esse 8 fatorial vai embora com esse aqui. Aí o que é que ficou agora aí, ó? Ficou, continuando, 20 vezes 19, porque esse aqui foi embora, né? Esses dois aqui. Sobre 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. E aqui ficou 10 vezes 9, vezes 2 vezes 1. Aqui eu vou simplificar, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 vezes 9, vezes 19. E aqui, ó, fica 1. Simplificando aqui fica 5. Então vai ficar, ó, 10 vezes 19, vezes 5, vezes 9. Aí fica como? 190 vezes 45, que dá 8.550. Observa que na letra B, reduziu bastante, né? Um abraço aqui para Iracema Pinheiro. Boa noite. Então, 8.550.
Observa que caiu bastante, porque ele restringiu a minha equipe, o meu grupo. Ele botou 2 garotas e 2 garotos. Se for restringindo mais ainda, vai diminuindo o total aí de equipes. Olha aqui, segunda questão. De um grupo de 8 pessoas, 3 serão sorteadas, recebendo prêmios diferentes. Quantos resultados distintos existem para este sorteio? Então, aqui, ó, eu tenho um grupo e eles vão escolher 3 para um sorteio. Beleza? Isso aqui nos dá a ideia de quê? É de arranjo? De combinação? Deve falar aí já, né? Olha aqui. Qual a fórmula da combinação? Lá em cima, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. Aí, ó, é uma questão de quê? De combinação, porque tanto faz eu escolher a ordem dessas pessoas para o sorteio. Então, a ordem aqui, ela é o quê? Não é importante. Beleza? Aí fica 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Continuando. Fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Observa o detalhe. Eu desenvolvo de cima o maior até eu paro bem no maior que está aqui no denominador. Aí eu posso simplificar o 5 fatorial. Vai embora com esse 5 fatorial. Beleza? Aí, ó, nós temos 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Esse 3 vezes 2, que é o 6, né, ó, a gente pode simplificar aqui, ó, ele com este 6 aqui. E multiplicando, fica 8 vezes 7, que dá 56, com certeza que é a letra B de bola. Então, questões envolvendo, eu quero formar grupos, formar comissão, quero formar equipes. Se ele não especificar, eu quero formar uma comissão com um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Aí nós estamos especificando os cargos, que nós vamos aprofundar na próxima semana sobre arranjo. Agora, se ele não especificar a equipe que tu quer montar, a comissão que tu quer montar, tá falando de combinação, porque a ordem não é importante. Se eu for escolher um time A, botar os 10, não importa a ordem que eu vou colocar, eu vou ter o mesmo time, que a ordem não é importante. Bora lá. Questão 3. Vou dar aí 2 minutinhos na tela para vocês tentarem responder a segunda questão.
Bora lá, né? Diz assim, ó, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. E o segundo seria o time visitante. Então, a primeira ideia é o quê? Tá falando de combinação? Beleza. Bora lá. Ó. A quantidade total de escolhas para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo, da abertura, pode ser calculada através de uma combinação e um arranjo? Letra B. Um arranjo e uma combinação, respectivamente. Letra C. Um arranjo e uma permutação. Letra D. 2 combinações, né? Era uma questãozinha aí envolvendo essa parte de combinação ou arranjo. Bora lá, né? Qual o gabarito dela aqui? Olha aqui. Serão escolhidos 4 times dentre os 12. Para definir o grupo A, né, Gabriel? Como a ordem de escolha não importa, trata-se de uma combinação. Não é não? Se eu tenho 12 times e vou escolher 4, a ordem não é importante. Para o jogo, então, a primeira parte lá é uma combinação. Para o jogo de abertura, deve ser escolhido 2 dentre os 4 times que formam o grupo A. Sendo que o primeiro joga em seu próprio campo e o segundo como visitante. Logo, a ordem é importante. Não é não? Então, trata-se de um arranjo. Beleza? Aí, ó, onde é que fala isso aqui? Que primeiro é uma combinação e o segundo é um arranjo. Qual a alternativa? Uma combinação e um arranjo, respectivamente, letra A. Muito bem. Bora aqui agora para a quarta questão. O que é que diz aqui a quarta? Olha aí. O que é que diz a quarta? Nos jogos escolares do Sertão, 10 equipes disputam um campeonato de queimado. Beleza? Cada equipe enfrenta os demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato de queimado? E agora? Primeiro, nós temos aqui 10 equipes. E ele vai dizer o quê? Cada equipe enfrenta os demais uma única vez. E agora? Como é que vamos fazer essa daí, Gabriel? Sugestão aí. Qual a resposta? Olha aí. Primeiro, ó, é um caso de combinação, pois a ordem que os times se organizam em cada jogo não determina um novo jogo. Então, a ordem não é importante. Então, fala de uma combinação.
E nós vamos fazer o quê? A fórmula da combinação, n fatorial, n menos p vezes p fatorial. Que fica? Agora, Gabriel, olha o detalhe aqui, ele quer saber a quantidade de jogos. Não é o escolhendo a equipe lá, não. Não temos que encontrar a quantidade de jogos. Queimado, né? Uma equipe contra a outra. Tem que escolher duas, na verdade, né? Nós temos 10 equipes, nós vamos escolher duas. Que vai um disputando com o outro. Não é não? Não é a quantidade de jogadores que estão lá na equipe, não. Então, fica uma combinação de 10, 2 a 2. Que é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Que fica 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial. O que a gente faz? Desenvolve. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Esse 8 fatorial vai embora com esse aqui. Ficou como? 10 vezes 9 dividido por 2, que fica... Simplificando aqui, fica 1, né? E aqui fica 5. E 5 vezes 9 dá 45 equipes. Beleza? Então, a questãozinha também aí de combinação. Questão 4. Uma prova consta 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Bora lá. 2 minutinhos na tela aí para vocês resolverem a questão 4. Bora lá, né? Então, gente, como eu disse lá no iniciozinho da aula, toda vez quando se trata em questão lá de análise combinatória, você vai estar atento na questão da ordem, quando fala assim de arranjo e combinação. Primeiro, nós temos 15 questões, né? É o total de questões que ele tem. E o aluno deve resolver quem? 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, o que é que vamos fazer? Não importa a ordem que ele vai escolher as questões. Escolher a 1, a 7, 7, 5, 1.
a escolher as mesmas questões. Então, Marileide, pessoal de Guaribas. Então, vamos fazer o quê? Uma combinação de 15, 10 a 10. Beleza? Lembrando lá da forma da combinação, que fica 15 fatorial sobre 15 menos 5 fatorial vezes o 10 fatorial. Beleza? Aí, vai ficar combinação de 15, 10 a 10. 15 fatorial sobre 5 fatorial vezes o 10 fatorial. Agora, como mostrei lá nas outras questões, nós vamos pegar aqui de cima, que é o maior, nós vamos desenvolver até o maior aqui do quê? Do denominador. Aí fica 15 vezes 14, 13, 12, 11 e 10 fatorial. Beleza? Sobre 5, 4, 3, 2, vezes 1. Vezes o 10 fatorial. Esse 10 fatorial, ele vai embora com esse 10 fatorial. Bora começar a simplificar aqui, ó. Esse 5, 4 vezes 3 é 12. Aqui fica 1 e aqui também fica 1. Esse 5, ele simplifica com esse outro. Aqui fica 1 e aqui fica 3. E esse 2, ele vai embora com esse 14. Aqui fica 1 e aqui fica 7. Beleza? Aí vai ficar, ó, a combinação de 10, de 15, 10 a 10. Vai ficar 3 vezes 7, que é 21, vezes 13 vezes 11. Não é isso? 13 vezes 11, que é 143. Cento e 43 vezes 21 dá 3.003. Então, eu tenho 3.003 possibilidades de escolher 10 questões. Beleza? Então, gente, como eu disse para vocês, toda vez em que se tratar de questões envolvendo essa parte aqui da análise combinatória, nesses dois tópicos aqui, ó, arranjo e combinação. Estamos aqui com combinação, próxima semana vamos falar de arranjo. Eu sempre vou estar recapitulando, falando do fatorial. Por quê? Porque a gente usa muito fatorial nessas questões aqui. Aí eu vou falar permutação, o princípio fundamental de contagem, que também tem questões que ele fazem essa mistura aí. Beleza? Então, encontro vocês aqui daqui a pouquinho e até já.